O tema da mensagem que tem acompanhado a nossa reflexão, você que tem participado dos cultos durante esse mês de Páscoa, tem como título maior o poder da esperança. E poder é uma palavra que na língua grega, na língua que o Novo Testamento foi escrito, ela tem como significado dinamis. Dinamis representa, pelo menos, dá origem a duas palavras da nossa língua que nos fazem pensar o que significa dinamis. Uma delas é quando fala em dinamite. Dinamite é algo que tem um objeto muito pequeno, mas que tem um poder de impacto gigantesco. E essa palavra origina da mesma palavra que usamos na nossa língua, poder. Ou seja, algo pequeno que tem um impacto gigantesco. Outra palavra usada na nossa língua para falar sobre poder, dinamis, que vem dessa origem, é dinâmica. Que é a capacidade de, diante de algumas situações, você ter uma desenvoltura surpreendente, diferente, nova. E quando nós falamos do poder da esperança, nós estamos falando dessa pequena palavra esperança, que tem um impacto profundo de transformar a nossa vida. Que tem um impacto profundo e uma força gigantesca de transformar a nossa humanidade. De fazer com que a nossa esperança seja nova, do que com a nossa vida seja nova. E no tema específico de hoje nós vamos olhar como esse poder da esperança, daquilo que Jesus fez por nós, se torna o poder da esperança que vence as trevas. E aqueles que têm a Bíblia, eu convido para abrirmos em Lucas capítulo 23, do versículo 44 ao 49. O texto também vai ser projetado, então se você não trouxe sua Bíblia, pode acompanhar pelo telão. Lucas capítulo 23, do 44 ao 49, diz assim: Já era quase meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E todo o povo que havia se juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. A palavra do Evangelho de Lucas é a palavra que relata, que nos conta o momento da morte de Jesus. Eu queria convidar você a fazer o exercício de, na sua imaginação, no seu pensamento, tentar visualizar essa cena. 3 horas da tarde, e as trevas cobrem a terra. 3 horas da tarde, e o sol some. A escuridão reina, a escuridão toma conta, a escuridão domina o ambiente, o lugar, a cidade, o visual. A escuridão domina tudo no momento que Jesus morre. Essa palavra é impactante. Como diz um escritor, é o momento que Deus morre preso em uma cruz. Porque a morte de Jesus foi real como ser humano. Então existiu um momento na história em que a esperança de todos os discípulos que olhavam para Jesus e viam nele a sua força, a sua segurança, aquele que transformava a sua vida, o próprio Deus, agora estavam com a esperança apagada, pois as trevas reinaram. O sol sumiu e as trevas tomaram conta do lugar.
Essa imagem é uma imagem que por muitas vezes a Bíblia nos convida a tratar ela como uma porta, um olhar para o reino das trevas. Esse reino que a Bíblia vai desenvolvendo ao falar de que existe o reino de Deus, o reino da luz e o reino das trevas. E se nós vamos olhar para o texto que nós lemos, por um momento parece que a esperança havia acabado e que as trevas haviam vencido. É muito interessante essa experiência da palavra trevas, que ela é uma palavra que não é muito comum. Ela é uma palavra que todos conhecemos, mas ela se torna até um pouco difícil de explicarmos em uma frase o que necessariamente significa trevas. E eu fui olhar no dicionário como se define no dicionário a palavra trevas. E o dicionário diz assim: trevas significa escuridão total, ausência completa de luz, ignorância e falta de conhecimento. O sentido mais usado trata desses dois primeiros, que trevas tem a ver com escuridão total, com uma ausência completa de luz, onde você não enxerga completamente nada. Mas também foi muito usado ao longo da história, até para explicar, por exemplo, o que era a Idade Média, se usava o termo a Idade das Trevas, tratando trevas também como um momento em que falta conhecimento para as pessoas. Elas vivem em trevas por não ter conhecimento. E quando nós olhamos para essas duas palavras, logo nós somos desafiados a pensar e a entender essa palavra também, de como ela tem a ver, e como eu estou falando, o poder da esperança que vence as trevas, mas nós olharmos como as trevas têm poder. E esse é um tema que nós precisamos levar a sério, porque as trevas têm poder. E nenhuma vírgula da Bíblia se anula ou se diz ser inexistente o poder do mal. Em nenhum momento da história da igreja isso foi considerado como algo que nós não devemos pensar. Porém, por outro lado, é um tema que não deve ser o tema que mais ocupa o nosso tempo, de agora ganhar uma força como se fosse um poder maior do que o poder de Deus. Tem um escritor chamado C.S. Lewis, que quando ele escreve um livro intitulado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é para ensinar a igreja a lidar também com o tema do mal, ele fala o seguinte: há dois erros semelhantes, mas opostos, que seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O segundo erro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Quando a Bíblia nos fala no mal e nas trevas, de fato a gente tem que ter esse equilíbrio. Um erro é nós pensarmos, não, isso é besteira, isso não tem nada a ver. Até porque se nós não acreditamos nisso, nós não acreditamos em boa parte da Bíblia. Porque mostra que Jesus travava duelos. Jesus foi tentado por Satanás. As trevas entenderam, e as cartas do Novo Testamento vão nos dizer, e eu vou ler alguns versículos depois, de como Jesus, ao vencer a morte, ele venceu as trevas também. Então é um tema que nós temos que entender, sim, o mal existe. Sim, o mal é real. Mas existe um outro perigo, que é aquele perigo da gente começar a ter um interesse tão grande pelo mal, tão excessivo pelo mal, que começa a ver o mal em tudo. Eu já ouvi histórias de pessoas que me contavam de outras cidades, que diziam, pastor, eu parei de participar no culto na minha igreja. Por quê? Porque o pastor ficava 15 minutos iniciais do culto dizendo, sai Satanás, arreda daqui Satanás. 15 minutos iniciais do culto era expulsando e brigando com Satanás, depois que ele dizia em uma oração, ó Senhor. Ele ficava mais tempo preocupado com Satanás do que com Jesus. Eu não consegui mais ir para a igreja, que não era meu interesse. E ao longo da história nós vemos que pessoas de fato vivem esses dois erros. O primeiro é não acreditar, achar que é besteira o poder do mal. E o segundo é acreditar demais. É interessante que Lutero, quando ele escreve o hino Castelo Forte, ele nos dá uma boa resposta sobre o mal. Ele diz assim:
O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá. Espírito e verdade. Quem trouxe essa luz foi Cristo Jesus. O que Lutero percebe aqui nesse hino que nós cantamos e que temos como hino que marca a história da reforma luterana, quem sabe o principal escrito de Lutero, junto com as 95 teses, está nas palavras desse hino Castelo Forte. Ele diz que de fato há uma realidade das trevas, que de fato existe o poder do mal, mas de fato existe uma convicção maior, que Jesus vence as hostes da maldade. A arma para vencer o mal, nós encontramos na luz de Jesus. Tendo isso como base, a primeira questão para resolvermos nessa noite. Você percebe o quanto o mal é real? Você percebe o quanto as trevas são reais? Quanta força que existe em nosso meio, que não é a força de Deus. Quanta força que combate e ataca a nossa natureza humana, que os seres humanos evoluem em conseguir viver mais tempo, em aprender a produzir mais dinheiro, em melhorar a comunicação, mas os seres humanos não conseguem evoluir em acabar com a maldade. Os sofrimentos que as trevas trazem diariamente para a vida da humanidade são presentes na humanidade. O poder do mal atuando e destruindo vidas, ele é forte. Tem um escritor chamado Russell Shedd, é um pastor que viveu quase até os 100 anos de idade, faleceu faz poucos anos, um teólogo brasileiro, que ele escreveu um livro que ele chamava O Mundo, a Carne e o Diabo, que era um livro que ele dizia dos poderes que são usados para nos afastarem de Deus. O mundo não como agora pensar a cidade como uma inimiga, e a Bíblia nunca tratou a cidade como inimiga, e algumas vezes dentro da própria linguagem teológica, da linguagem da igreja, as pessoas quando falavam do mundo e diziam aqueles lá fora, parece que as pessoas da igreja eram diferentes das de fora. Na linguagem bíblica, mundo tem a ver com as pessoas que vivem a sua vida e que têm os valores da sua vida baseada numa ideia de um mundo sem Deus. Isso significa que nós podemos até estar dentro da igreja, mas sermos mundanos, se de fato quem é soberano e rei sobre a nossa vida não é Deus. A outra coisa que ele fala desse inimigo que tenta nos afastar de Deus é a carne, porque a nossa carne é pecaminosa. Eu costumo até conversar no Alfa, quando nós estamos no curso Alfa, de dizer, ninguém precisa ensinar uma criança a fazer coisa errada. A gente precisa corrigi-la. Ninguém ensina uma criança a ser egoísta. Já perceberam? Você não dá aulas para o seu filho, seja egoísta, não empreste os seus brinquedos. Não. Mas de alguma maneira eles aprendem rápido, não é verdade? Quando vê, já são assim. Tanto é que uma das palavras mais importantes para a sobrevivência de uma criança é não. Porque ela tem uma tendência a se direcionar para coisas que vão fazer mal para ela. Então existe algo na nossa carne que sempre luta para nos afastar de Deus. Existe o poder do mal. Existe o poder do maligno. E ele se manifesta de muitas maneiras em nosso meio. Muitas das pessoas que têm problemas com vícios não param de tentar lutar com ele. E muitas vezes perdem para a sua carne, muitas vezes perdem para o seu mundo, mas também muitas vezes perdem pela influência do mal, em que parece que mesmo que ele tente, sempre surge uma situação, um convite novo, alguma maneira de que o vício está diante dele. E se na sua casa você já enfrentou com alguém que sofre com álcool, com alguém que sofre com drogas, alguém que sofre, quem sabe, com problema de jogo,
quão maléfico, quão forte, quanto poder que tem essas trevas. Você que de repente já chorou pela morte de alguém, por culpa da violência. Você que já sofreu violência, seja ela a violência de alguém que lhe assaltou, ou a violência física, ou a violência abusiva na sua infância. Você sabe o quanto esse poder das trevas tem o poder de nos fazer mal. O quanto esse poder das trevas nos mostra que há um poder que de fato parece com essa imagem da morte de Jesus, onde tudo escurece, onde nós perdemos a perspectiva de olhar para frente, e assim como as trevas, nessa visão das trevas, parece que tudo fica escuro, quando pensamos em seguir a nossa caminhada, que não sabemos para onde ir, que não sabemos o que fazer, mas aí, em meio a tudo que nos fere, tem uma dobradura de papel que a gente costuma fazer, que ela, das diversas formas que ela tem, a penúltima forma, ela forma isso aqui que parece um pouco com um objeto pontiagudo, mas que poderia ilustrar muito bem tudo que nos fere. O quanto o mal nos fere, o quanto as trevas nos ferem, o quanto de dor nós sentimos por ver que o mal é real. O quanto que o mal feriu Jesus ao ponto dele ter que morrer preso na cruz, pelos nossos pecados, para salvar a humanidade. Mas esse mal que fere não teve a palavra final. A palavra final foi que a cruz de Jesus Cristo venceu as trevas. No meu período prático, quando eu fazia o período de 1 ano e meio, chamado PPHM na igreja, depois de formado, eu estava em Palhoça, Santa Catarina. E lá nós fazíamos um culto por mês no Serene, Centro de Recuperação de Dependentes Químicos. E o lugar onde eu mais me arrepiava ouvindo as pessoas cantar, era nos cultos do Serene. E a música que mais me arrepiava de ouvir as pessoas cantar, é uma música já um pouco antiga da igreja, ela não está no nosso inário no HPD, mas ela já não é mais uma música tão nova. Que é uma música que diz assim: conheci um mundo mau, e com ele seus ardis. Eu me arrastei num lamaçal, e tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, aonde a paz pudesse ser a verdade para eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou, assim tão sujo, e numa cruz, por mim derramou sangue tão puro, foi assim que Ele me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Eu me emocionava ao ver aqueles homens que estavam nessa luta com as trevas, com o lamaçal, muitos que perderam famílias, muitos que estavam com a vida destruídas, mas todos eles conscientes que de fato eles conheceram o mundo mal, que fez com que eles se arrastassem num lamaçal, porque eles queriam ter uma vida pelas suas próprias mãos. Só que eles foram achados por Jesus. E eles diziam: foi das trevas que eu vim, e eu me encontrei com a luz. A mensagem da cruz é uma mensagem para mim e para você, para dizer: nós andávamos em trevas. A nossa realidade era de experimentar o mal. O nosso mundo tem sinais dessas trevas. O nosso mundo tem sinais desse mal. Mas eu e você podemos olhar para Jesus e entender: eu conheço um amor que vence as trevas.
Eu conheço uma esperança que, mesmo que pareça que as trevas tenham força, a esperança dele é maior. Tem um texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, quando o apóstolo Paulo está falando do que Jesus fez na cruz, que ele diz: pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O apóstolo Paulo diz: igreja de Colossenses, igreja de Jesus Cristo, olha que mensagem para nós. Jesus nos tirou, nos resgatou do domínio das trevas e nos deu a redenção. Essa imagem domínio e redenção era uma imagem muito comum nos tempos de Jesus, nos tempos do Novo Testamento, que hoje não é mais tão comum, mas que mesmo assim nós conhecemos. Isso tinha a ver com escravidão. E a escravidão, ela só tinha uma maneira de ser cancelada: através da redenção. Somente aquele que tinha um redentor deixava de ser escravo. Deixava de sofrer a dureza e a crueldade de ser escravo. Redentor era aquele que pagava o preço por aquilo que aprisionava alguém. E o apóstolo Paulo diz: Jesus pagou o preço para nos livrar da escravidão do mal. Por mais que você lute a vida inteira contra o mal, você não precisa ser escravo dele. É por isso que nós oramos no Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. A tentação é real para mim e para você. Se o mal não deixou de tentar Jesus, não imagine que ele vai deixar de nos tentar. Só que a nossa oração diz: mas livrai-nos do mal. Por causa da força e do poder de Jesus, nós podemos viver livres. E para encerrar, eu quero ler um texto de 1 João capítulo 4, versículo 10. Olha que palavra bonita que o apóstolo João escreve para mim e para você lembrarmos nessa noite de ceia, essa noite que trazemos à memória a crucificação e a morte de Jesus, mas essa morte que nos dá esperança, que nos faz vencer as trevas. O apóstolo João escreve assim: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos, se referindo a Deus, e transmitimos a vocês. Olha a mensagem de Deus para todos nós. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se nós afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O apóstolo João diz: Deus é luz. E aquele que segue a Ele vai abandonando o caminho das trevas, porque percebe que em meio a todo mal, em todo pecado, existe uma luz para te guiar. E nessa luz você vai reconhecendo: eu sou um pecador, e eu reconheço que eu sou pecador. E diante de Jesus você pode saber, quando você entrega o seu erro, Ele te abraça. Quando você entrega essas trevas que você tem vivenciado, que às vezes nós enfrentamos, quando nós entregamos tudo aquilo que é mal, Deus vence as trevas também na tua vida. Hoje à noite nós temos culto com ceia, e eu te convido a pensar nessa palavra, eu te convido a entender mais uma vez que em nosso mundo as trevas são reais.
nós sofremos diariamente, ou quem sabe nem mais sofremos, de tantas vezes que já ouvimos de tanto mal, de tanta tragédia, de tantas trevas, em meio às famílias, em meio às sociedades. Mas quem sabe a principal treva é que abala o meu e teu coração, que nos aprisiona, que nos rouba a esperança, que nos tira a alegria de viver. Deus é luz, e Jesus te convida para andar na luz dele. Entregar o teu caminho, a tua história, a tua família, a tua vida a ele, para ser guiado por ele, para você ver o mundo de uma forma diferente, para você fazer como diz aquela canção, eu conheço agora sim, a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim para encontrar-me com a luz. Se encontre com a luz de Jesus nessa noite. Amém.